Bem-vindos ao nosso vídeo de exercícios de geometria do 10º ano. E então, o que é que vamos fazer hoje? Vamos fazer os exercícios 2.1 e 2.2 do máximo do caderno de atividades do 10º ano, da página 62. Vamos então ver estes exercícios no caderno. Aqui está o exercício e diz o seguinte: considere num plano munido de um referencial cartesiano os pontos A, B e C e determine as coordenadas do vetor soma de AB e de CA e do vetor diferença de AC e de BC. Vamos então resolver. Eu decidi resolver o exercício 2.1 através do gráfico. E o que é que eu fiz? Eu fui pôr os pontos conforme as suas coordenadas no referencial cartesiano e simplesmente descobri que o ponto soma entre CA e AB dá exatamente CB. E ao descobrir que tenho dado CB, bastou-me simplesmente colocar um referencial cartesiano no ponto C e transformar o vetor CB num vetor posição. É a forma intuitiva que eu ensinei na última aula. E então nós fomos ver 1, 2, 3, 4, 5 unidades no eixo do X, e por isso está menos 5, porque são 5 unidades negativas, se repararem, e 2,5, porque isto é 1/2, coordenadas, unidades de comprimento negativas. E 2,5 é igual a 5 meios. Portanto, menos 5 e menos 5 meios são as coordenadas de forma intuitiva achadas do vetor CB, que neste caso é o vetor U, no caso do exercício. Já o exercício 2.2 eu vou fazê-lo através dos cálculos. Então vamos achar as coordenadas do vetor AC e as coordenadas do vetor BC para conseguir descobrir o vetor diferença entre eles. Vamos então às coordenadas e fizemos a diferença das coordenadas e deu-nos que o vetor AC tem as coordenadas 2 menos 5 meios e o vetor BC tem as coordenadas 6 menos 5 meios. Porém, lembrem-se de que esta soma é uma soma algébrica. Portanto, está aqui um mais e um parênteses. Só que como o mais pode ser descartado, nós descartámo-lo. Porém, se nós invertermos as coordenadas e fizermos menos BC, fica menos 6 menos 5 meios, então basta-nos somar as coordenadas dos vetores AC e menos CB e menos BC, o que nos dá menos 4 menos 5, que é então as coordenadas do vetor V. E assim usamos as fórmulas de soma e diferença entre vetores e também do vetor como diferença de dois pontos. Agora vamos realizar o exercício 5, que simplesmente fala sobre equações paramétricas e declive de retas paralelas, que é o que tivemos a falar na última aula. O exercício 5.1 diz-nos para determinar o valor de k, de modo a que as retas sejam paralelas. O 5.2 pede-nos para escrever um sistema de equações paramétricas da reta P, que é paralela à reta S e que passa pelo ponto P de coordenadas menos 4, 1/2, e o ponto 5.3 pede-nos para considerar que k é igual a menos 8 e para determinar a equação reduzida da reta R, que neste caso está em equação vetorial. Vamos então transferir as equações. Transferimos então as equações para o caderno e a primeira coisa a que devemos atentar é que a reta S está escrita de forma enrolada. Isto quer dizer que a equação não está em ordem y, o que eu fiz aqui, e ficamos com o seu declive mais claro. O seu declive é menos 1/2. Vamos então resolver o exercício 5.1.
Se R e S são paralelas, então os seus declives vão ter que ser iguais, como nós vimos. Então, já sabemos que o declive de S é menos 1/2, mas o declive de R qual será? Visto que está numa equação vetorial, nós vimos que o declive de uma reta é igual às coordenadas do U2 sobre o U1, que são as coordenadas do seu vetor diretor. Aqui o encontramos e o 2 sobre o 1 seria k sobre 4. O que aqui colocamos? O declive é k sobre 4. Então, se estes têm a ser iguais, basta igualarmos para descobrir que k vai ser menos 2 e temos então a nossa resposta. Já no 5.2 vamos ter que resolver em relação ao sistema de equações paramétricas de uma nova reta. Esta nova reta também é paralela a S, por isso os seus declives vão ser iguais, adiante já. E P contém este ponto, que é menos 4, 1/2. Se os seus declives vão ser iguais, então o seu vetor diretor vai ser igual. Então podemos ir buscar o vetor diretor ao último exercício. 4 e menos 2. Temos aqui então o seu vetor diretor e visto que temos um ponto e o seu vetor diretor, já temos todas as coisas necessárias para construir o sistema de equações paramétricas desta reta. Vemos então que P, que é representado por xy por ser uma reta no plano, é igual a x igual a 4 mais k, 4. Porquê? Porque este 4 é o 1 e este menos 4 é o x do ponto P. E y igual ao y do ponto e ao y do vetor diretor, com k pertencente a R. E encontramos então o sistema de equações paramétricas da reta P, que é paralela à reta S. Por fim, no 5.3 temos que considerar que k é igual a menos 8. E então o declive de R vai ser menos 8 sobre 4, que é igual a 2. Mas por que é que nós precisamos de saber o declive de R? Porque no 5.3 nós queremos determinar a sua equação reduzida. Então nós precisamos do seu declive e precisamos de pelo menos um ponto, pois as equações reduzidas têm este formato. A de x mais b. O A é o seu declive e o B vai ser a ordenada na origem. E para descobrirmos o seu declive, vamos então fazer o 2 sobre o 1. E visto que k, que é o U2, é menos 8, o 1 é 4, como vimos lá em cima, então fazemos menos 8 sobre 4 e descobrimos que o seu declive é menos 2. Assim já podemos pôr nesta fórmula o menos 2 no lugar do A e continuar a resolvê-la a partir do ponto que já temos, que é pertencente à reta R, como podemos ver na sua equação. Este é o ponto que pertence à reta R. Assim, substituindo, fica apenas uma incógnita, que é o B, e vamos ver que B vai dar menos 3. E assim, a equação da reta R é y igual a menos 2, x menos 3.